Muitas pessoas associam santidade com perfeição, mas santidade é um processo de separação. Santo significa literalmente separado, mas separado do que exatamente? Separado do mundo. E quando eu falo mundo, não é sobre sair daqui, porque a gente vive no mundo. A gente estuda, trabalha, convive com pessoas todos os dias. E o próprio Jesus deixou isso claro quando ele orou. Ele disse: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, o problema não é estar no mundo. Inclusive, essa oração que ele faz vale muito a pena, claro, ler ela completa. Aqui eu só fiz pegar um pedaço para concluir esse meu raciocínio. E essa oração está lá no capítulo 17 de João, logo no começo e se estende até boa parte do capítulo. Enfim, voltando, né? Ele disse: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, o problema não é estar no mundo, é viver segundo o padrão do mundo. Porque o padrão do mundo vai na direção oposta daquilo que Deus valoriza. Deus chama para a pureza e o mundo normaliza o excesso. Deus chama para o domínio e o mundo incentiva o impulso. E não é de hoje. O mundo rejeitou Jesus. Existe uma espécie de fluxo, tá entendendo? Um caminho fácil que todo mundo segue sem pensar. E outro caminho que exige escolha. Seguir a Deus quase sempre vai parecer ir contra a maré. Mas isso não é para gerar tédio, é para gerar consciência. Quando você para de só seguir esse fluxo e começa a pensar, você percebe o quanto certas coisas te adoecem. E bem, fugir do que é ilícito é fácil. Todo mundo sabe o que é errado. Roubar, mentir, trair. Ninguém tem dúvida disso. O problema não se resume apenas ao óbvio. O problema também é o que parece inofensivo, que são as coisas lícitas. O que você pode fazer e ninguém te impede. Porque é aí que os valores começam a se distorcer. Porque você vai se permitindo e quando percebe já se perdeu. E Paulo fala sobre isso na Bíblia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele não está dizendo que tudo é certo. Ele está dizendo que você tem liberdade. Mas liberdade não é desculpa para se perder. Porque a questão não é se é permitido, é se te domina. O perigo não é o pecado escancarado, é o pecado vestido de bom costume. No fim, você vive como todo mundo vive, faz tudo o que todo mundo faz, mas termina o dia vazio do mesmo jeito. Tem atitudes que parecem simples, como frequentar certos lugares ou participar de certas conversas, que para outra pessoa não tem peso nenhum, mas em você mexe. Mexe com a tua mente, com teus pensamentos e com teus desejos. Tudo isso tem a ver com o efeito que causa em você. Tem gente que vai e continua bem, mas você vai e se corrompe. Tem limites que são pessoais. E buscar a santidade vai ter essas fases de se observar, se conhecer. Às vezes, o que para outra pessoa é só algo comum, para você é o começo de uma queda. E ignorar isso é se pôr em risco por orgulho, como se admitir limite fosse fraqueza. Mas não é. É maturidade. É entender que liberdade sem limite vira escravidão e que se algo começa a te dominar, já deixou de ser só algo permitido. Vamos pensar em um exemplo fictício de um rapaz que não tinha problema com bebida, que gostava inclusive de tomar, sei lá, uísque. Até porque isso não é crime nenhum. Mas justamente por ele ter essa paz e tranquilidade em cima desse hábito tão inofensivo, a longo prazo, além do tempo que ele poderia ter aproveitado com a esposa, com os filhos, tem também o dinheiro que poderia acabar ficando para algo mais útil. Infelizmente, esse rapaz nunca pensou assim. Na verdade, esses momentos de lazer, que eram uma vez no mês, começaram a ser cada vez mais frequentes, como por exemplo uma vez na semana, depois até mais. Ou seja, está lentamente se transformando em um vício. O que antes ele admitia ter total controle, está virando refúgio. Antes era motivo de comemorar, ou algo assim. Agora toda situação tem virado motivo para beber, desde celebrar até se lamentar. Eu trouxe esse exemplo, mas dá pra gente adaptar com algo da nossa própria realidade.
Isso pode ser mexer no celular, jogar bola, enfim. Tá percebendo que a atitude isolada, ela é tranquila, ela é lícita, mas justamente por ser lícita, passa a ser deliberada e exagerada. E quando chega numa situação crítica, ninguém sabe o que aconteceu. Afinal, essa pessoa não fazia nada de errado. E quando paramos para observar a quantidade de coisas que poderia ter sido feita se essa disposição tivesse sido usada para se aproximar de Deus, da própria família, ou focar em algum projeto, veríamos como o resultado teria sido diferente. Nós somos homens maus e sabemos dar bons presentes, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Talvez essa passagem possa parecer distante da linha de raciocínio que eu vim montando, mas ela me veio em mente para concluir a ideia de que a santificação não fica apenas nesse campo de ter uma vida longe de fazer o que gosta e etc. Mas muito pelo contrário. Ao buscarmos a santidade, estaremos agradando a Deus e Ele não nos desampara. Ao longo do caminho, Ele irá nos apresentando coisas tão maravilhosas que jamais poderíamos imaginar, ou sequer pedir. Porque se nós, homens maus, sabemos dar bons presentes, imagine Ele, nosso Pai, que é perfeito. Imagine o tanto de coisas boas que Ele tem para nós. E a única coisa que precisamos fazer é amá-lo. E para ser bem sincero, isso é bom demais. E é por isso que nem tudo que é permitido é para você. Acredito que agora tenha ficado mais fácil de entender por que que eles podem e você não.